Cá estamos nós, meus caros. Vocês pensam o quê? Aqui não tem nada gravado, não. Quantas horas aí em cima? Porque meu relógio só anda adiantado. 1h10. 1 em ponto. Não, aí você me quebra as pernas. 1 em ponto. Abrindo a semana do Natal, trabalhando duro, porque aqui não tem moleza, meu amigo. Começando mais uma edição dos Donos da Bola, segunda-feira, abrindo a semana pós-mundial. Daqui a pouco vamos mostrar como foi a partida dramática que rendeu ao Galo o terceiro lugar no Mundial de Clubes. Entrevistas com muitos jogadores do Galo, desembarque de parte do time em Belo Horizonte e também no Rio de Janeiro e a movimentação na Toca da Raposa. Tem jogador ex-ídolo, ídolo não, vai, ex-jogador do Cruzeiro que está de volta. E também as contratações, as saídas e retornos, o mercado aquecido do futebol. Hoje, conosco, o campeão mineiro pelo vôlei do Cruzeiro, líbero Serginho. Dimar Oliveira, minha fiel escudeira, a dona da bola. Júnior Brasil, Zizil, ele não perdoa, ele mata. Começando mais uma edição dos Donos da Bola. Você participa pelo @os Donos da Bola MG e pelo facebook.com/os Donos da Bola MG. Participe, interaja conosco. Agora, antes da gente sair para o break, deixa eu só dar um recado rápido aqui para você que está em casa. Atenção. Quer faturar aí 2 pares de ingressos para o Réveillon do Niágara Centro de Eventos? Então mande um SMS com a frase: quero passar o Réveillon Prime 2014 na faixa lá no Niágara, para o número 72250. Você vai pegar seu telefone, vai digitar aí 72250, quero passar o Réveillon Prime 2014 na faixa lá no Niágara. Para o número 72250, então, os nomes dos ganhadores serão anunciados no programa de sexta-feira. A promoção continua, ok? Mesmo como... Daqui a pouco, então, né, Juvenci? Vamos sair para um break rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Fique por aí. Olha, nada melhor que receber o Serginho aqui, inclusive para falar de grupo, né? E das dificuldades de um grande título, que foi campeão mundial recentemente, né? O que representa o foco, o que representa a engrenagem, diretoria, jogadores. Vamos falar de tudo isso na volta do intervalo, aqui nos Donos da Bola, programa imperdível e ao vivo. A gente volta em 2 minutos. Até já! Os Donos da Bola. Oferecimento Eurosports, a marca dos campeões. Acesse nossa loja virtual www.eurosports.com.br. O melhor caminho para ter uma internet rápida não é pegadinha nem oferta escondida, é simplesmente o melhor preço. Na Sim, você tem 5 mega por muito menos que todo mundo. Ganha um modem Wi-Fi grátis e pode navegar rápido, ver filmes, jogar online, acessar e-mail e encontrar seus amigos. Muito mais por muito menos. Apenas R$ 34,90 sem oferta casada. Ligue agora e assine. Internet pelo melhor preço. É Sim. O que aprender com as crianças para fazer um 2014 ainda melhor? Por quê? Isso, perguntar por quê. É assim que a gente cresce. Por que eu tenho que estudar? Para ter mais oportunidades. É por isso que o banco apoia quem quer fazer faculdade. Por que tem que comer verduras? O corpo precisa de alimento. Por isso, nosso apoio aos produtores rurais, para ter mais qualidade na sua mesa. Por quê? Porque para ser bom pra gente, tem que ser bom para todos. Ah, entendi. Férias, não pague mais caro. Hotel Fazenda Camping Clube, a 45 quilômetros da Praça 7. Super promoção. No mês de janeiro, pague 3 diárias e fique 4 diárias. Guarapari, pousada na Praia do Morro e apartamentos mobiliados na Praia de Santa Mônica. Super promoção. Até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Últimas vagas. Ligue já. 30715757. Ventana Turismo. Último dia. Eu guardei o melhor pro final. Liquidação de Natal Ricardo Eletro. TV 43 Samsung 1.399 em 10 sem juros. LED 32 899. Só 899. LED 399. Motorola RAS 2 chips com TV 499. Samsung Galaxy com câmera e Android 299 em 10 sem juros. Nokia 2 chips, câmera e MP3 199. Celular 3 chips com câmera 99 em 10 sem juros. Liquidação de micro-ondas. Micro-ondas 31 litros 399. Micro-ondas Electrolux 20 litros 279 em 10 sem juros. Liquidificador com filtro ou batedeira Valita ou telefone sem fio ou trio gigante 79,90. Barbeador elétrico 3 lâminas ou prancha gama ou autorrádio com USB 59,90. Liquidificador ou espremedor ou sanduicheira 29,90. Não comprou segunda, não compra mais. Natal Ricardo Eletro.
Muito bem, estamos de volta. Ontem a gente fica, enquanto está de folga também, fica nas redes sociais. Eu estava no Twitter ontem e postei a seguinte indagação. Por que os clubes mineiros, aliás, os mineiros não é uma prática só do futebol mineiro. O futebol gaúcho usa muito, né, o relacionamento profissional com os clubes sul-americanos, mas nos outros estados a gente não vê isso. O futebol uruguaio, paraguaio, chileno, argentino, que são os mais fortes depois do Brasil no nosso continente, estão agonizando. Não tem nenhum jogador, eu citei 500 mil lá, mas eu fui muito além do que deveria, que ganhe mais do que 200 mil. Aliás, me disseram que não tem jogador que ganha 100 mil reais, jogando lá. O equivalente a 100 mil reais jogando lá. Isso. Então você pega na Argentina, tá cheio de bons jogadores, no Uruguai, cheio de bons jogadores, e aí esses caras vão brilhar lá fora, na Europa. No leste europeu também, tem muito jogador sul-americano brilhando lá. Mas por que os nossos dirigentes não perdem, entre aspas, 45 dias? Fica 15 no Chile, 15 na Argentina, 15 no Uruguai, no Paraguai até menos. Olheiro. Né? Mas por quê? Não, eu estou dizendo assim, na pior das hipóteses, não quer pagar um olheiro, né? Aliás, tem um time aí que o olheiro é cego. Então, muitos, é o seguinte, inclusive. Por que isso não acontece? Eu não entendo. Porque o mercado lá está agonizando. Aqui se paga. Aqui tem muito cara aí ganhando quinhentão e não joga a bola para merecer 50. Entendeu? Então não dá para entender. Bom, o Serginho é nosso convidado, daqui a pouco a gente começa o papo. O Júnior Brasil está aqui, é dia de folga, mas ele veio trabalhar. Aqui é trabalho, meu filho. De Guarda Oliveira também. Agora, mesmo com muita dificuldade, o Atlético garantiu o terceiro lugar no Mundial de Clubes, vencendo o Guangzhou por 3-2 no último sábado. E um detalhe, muito importante, uma grande novidade, uma informação de primeiro, o Bahia foi campeão. Veja aí. Galo! O torcedor não abandonou o Atlético. Na disputa no terceiro lugar, fizeram o que se esperava. Jogaram com eles, apoiaram, fizeram festa na arquibancada, deram uma força. Queriam reação, mais bola. A confiança que dessa vez poderia ser diferente do que aconteceu na estreia chegou cedo. 2 minutos e Tardelli guardou. Perigoso, olha o gol! Gol do Galo! Diego Tardelli! Mas nem deu para se alegrar muito. Pouco depois, a trave ajudou. Na sequência, não teve jeito. Do Guangzhou! Muriqui! O empate esfriou o time que teve a chance de fazer mais um. O goleiro chinês foi bem no lance. Falhas na marcação. Um grande problema do Atlético no Mundial. Novo erro. Pênalti marcado e mais para lamentar. Já não valia mais nada, é pênalti! A chance do Guangzhou virar um jogo no primeiro tempo. Autorizado, Conca, bateu, gol! Do Guangzhou. Dario Conca cobrando pênalti. Vitor dava o seu jeito para a situação não piorar. Fez defesas importantes. Vitor! Toda hora aparecia alguém livre na sua frente. Ele não vacilou, ganhou toda. Dominou para fazer, Vitor! Aí surgiu o espaço para Ronaldinho brilhar. Pro gol de empate, bateu por cima do gol! Gol do Galo, Ronaldinho Gaúcho, perfeito! O segundo tempo foi do Guangzhou. Conca livre mandou a bola para o céu. Marcos Rocha não consegue, Elton olha a batida para fora! Perdeu Conca! Vitor, mais uma vez, levou a melhor contra os atacantes. E a trave ajudou. Olha o time chinês, pintou com perigo de novo, sobrou mais atrás, tira dali o jogo. Ronaldinho Gaúcho foi expulso e não viu a redenção do seu time. Vermelho, hein? Tardelli deu um passe certeiro, deixou o Luan numa boa. Condição legal, vai fazer, faz!
Essa vitória garantiu a terceira colocação para os mineiros. Do Galo! Luan! É o terceiro gol do Atlético Mineiro! O Atlético poderia ter ganho o mundo. Não passou de Marrakech. É uma história para esquecer. Vem aí um novo ano para recomeçar e com um novo treinador, Paulo Autuori. Todo mundo começa da estaca zero quando tem essas mudanças e aqui não vai ser diferente. Agora é pensar em descansar um pouquinho, já que o ano foi muito bom. Poderia ter sido brilhante se nós teríamos sido os campeões mundiais, mas não foi possível, não foi da vontade de Deus. Agora é trabalhar o ano que vem para ver se nós possamos voltar aqui para Marrocos em 2014. Agora começa do zero, né? Acho que é o momento agora de dar uma descansada, né? Esfriar um pouco a cabeça. O ano foi pesado no sentido de cobrança, de pressão, então é importante esse período de descanso para poder voltar 2014 aí com tudo e continuar dando alegrias ao torcedor atleticano. Uma hora depois começou a final. Uma decisão com brasileiros que se destacaram. Vale começar pela arbitragem. Sandro Meira Ritt foi o juiz. Com ele, os bandeiras Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Vangas. Esse deve ser o nosso trio na Copa do Mundo. Com a bola rolando, só deu boleiro Tupiniquim. Menos de 5 minutos de jogo e saiu o primeiro gol. Aí pintou um lance que vale a pena repetir muitas vezes. Tabela bem feita e não deu outra. Bayern de Munique, 2-0. Do Bayern! Os alemães controlavam a partida. Susto apenas quando alguém errava. Você tem que jogar respeitando. Saiu jogando errado, olha a batida pro gol! Passou muito perto. Chitibe batendo de fora. A trave evitou mais um gol para os alemães. Shaqiri na trave. Tem sobra. Thiago bateu pro gol. Ela vai pela linha de fundo. Com essa vitória, o Bayern chega ao 5º título na temporada. O time venceu todas as finais que participou na temporada. Um raro momento. Não é todo dia que você é campeão do mundo, né, velho? Então tá certo. Mesmo que os alemães não comemoraram muito, mas depois eu comemorei por eles também. É bom, pô. É importante. Para nós, nossos brasileiros, a gente sabe que é a importância desse título. Foi tudo muito bom, tudo maravilhoso. Acho que isso foi fruto também do nosso trabalho. Com uma grande humildade, sempre mantendo os pés no chão, sempre respeitando todos os jogadores, todos os adversários. E muito feliz. Agora é descansar e voltar em janeiro com a mesma concentração, humildade, para continuar ganhando títulos novamente. Olha, não é questão nem de babar ou não é o futebol europeu, mas esse time é fantástico, fantástico. E tiraram o pé, viu? Muita gente falou, jogou mal no segundo tempo. Tiraram o pé, porque se forçasse, metia 3, 4, 5. Tiraram o pé, viram naturalmente que o Raja não teria forças para buscar o placar, e aí tiraram o pé, começaram a tocar a bola e tal. Agora a questão de valorizar ou não a conquista, o alemão é mais frio mesmo, pô. Rubinho, Felipe Massa ganhava uma prova na Fórmula 1, chorava, né, tal. Aí o Vettel sobe, né, faz uma vibraçãozinha lá e tal. Serginho, prazer te receber aqui, Serginho. Obrigado. Obrigado pela vinda, parabéns por mais um título. Obrigado. Aliás, sua bio no Twitter vai ter que mudar, né? Não vai caber espaço para tanto título. Eu tenho em Belo Horizonte, né? Deixa em Belo Horizonte lá. Não, porque muita gente usa, né? Para ficar, eu sou melhor nisso, melhor aqui. Mas você não, Serginho. Isso é um time espetacular. Parabéns pelos títulos aí, mais um conquistado. Mas eu vou usar sua vinda aqui hoje. Por mais que você seja profissional, aliás, por ser profissional, mesmo atuando no Cruzeiro, eu gostaria que você transportasse a situação e os questionamentos que estão sendo feitos para o voleibol. Você fazer meio que uma comparação entre o futebol e o vôlei em momentos decisivos, já que você vem ganhando títulos frequentes. 12 títulos em 15 conquistados.
O que tira o título de um time que chega... O título não. Vamos falar de um Atlético que raja, porque ganhar desse Bayern na final seria algo muito complicado para o Atlético. Mas o que acontece que um time que é favorito, às vezes, chega numa decisão e não ganha, Sérgio? Acho que depende muito do grupo. Cada grupo reage de uma maneira. Eu tenho certeza que dentro do campo, as coisas que externamente atrapalhariam, não atrapalham quando as coisas começam bem, mas elas pioram muito quando as coisas fora de campo estão mal. Então, se tem alguma coisa de contratação, essas coisas antes do jogo começar, antes de uma decisão importante, é uma coisa que realmente atrapalha, mexe com a cabeça do jogador, mexe com a cabeça do grupo, comentário acontece, e muitas vezes quem está de fora não fica sabendo, mas na verdade todo mundo quer ganhar. Tenho certeza que todo mundo que entrou em campo quis ganhar, porque o título mundial é um super título para qualquer atleta. Tenho certeza que ninguém fez corpo mole e tenho certeza que eles queriam muito ter ganhado e estão muito arrependidos por ter perdido. Isso faz parte do esporte. Qual foi a diferença da derrota do Sada Cruzeiro no Mundial para a vitória aqui no Brasil, também no Mundial? A atmosfera de jogar em casa faz a diferença e o que deu errado no primeiro título, o que deu certo no segundo? O primeiro foi uma experiência que o time estava indo a primeira vez, até então não tinha participado, foi muito bacana, jogamos com grandes times. Mas o time do Trentino realmente era muito complicado de ganhar, era um timaço. O Bayern de hoje era o Trentino do nosso Mundial no ano passado no Catar. O fator torcida conta muito, porque jogando em casa a torcida empurra, a torcida nos motiva bastante. Aqui a gente tinha times tão bons quanto, inclusive o Trentino, desmontado, sem 9 atletas, mas com o time da Rússia campeão europeu, um timaço. Conseguimos conquistar o campeonato porque a gente já tinha uma experiência anterior. E já sabia que tinha que entrar na quadra para deixar toda a energia ali. E se a gente perdesse, a gente deitava a cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que perdeu, mas que se dedicou. E não tinha jeito, porque do jeito que todo mundo entrou, não tinha jeito de perder. A gente podia jogar com eles 10 vezes no mesmo dia que a gente ia ganhar as 10. Júnior Brasil, Zil. Tá de folga, mas aqui é trabalho, né, Brasil? Tá aqui com a gente de volta. Esse sábado à tarde, é legal, o programa é gravado, isso é muito bacana. Agora, 7h30. E é legal o programa segunda, eu estou de folga. 1h18, agora estamos ao programa tem poder, porque a gente tira o Serginho, campeão, já traz ele pra cá. Mas nem então, foi isso é muito campeão, legal. foi campeão do mundo. A gente já sabia demais, que é assim. Que isso? É engraçado que você está falando de um Mundial, então, que o Atlético não jogou ainda não. Eu vou se a gente está gravado, não jogou ainda não. Nós estamos gravados e, para mim, eu vou manter aquilo que eu falei durante a semana. Faria o gol da O gol foi do Luan. Eu espero que mostre aí nos melhores Brasil, momentos. me diz uma coisa, em cima do que o Serginho falou, que esses fatores extracampo, eles normalmente influenciam numa decisão e tal. Você acha que foi um conjunto de fatores? O Cuca já ter definido sua vida bem antes do Mundial e naturalmente com os jogadores também, né? Porque tem 2 jogadores que seguem o Cuca. Se o Cuca foi, esses jogadores também entraram em campo com a cabeça na China. Eu quero primeiro dar os parabéns aqui. Esse que é amigo, para mim é um grande ponto, um grande atacante. É líbero? É, claro que é líbero, é só o melhor do mundo. Mas ele faz tudo. Ele só não deixa ele atacar. Mas se pudesse, pela regra, ele atacar. É só o melhor líbero do mundo que está aqui. Então a gente tem que destacar e quero dizer mais. Eu que tive a oportunidade de conhecer a família do Serginho, baita pai, baita caráter, um cara que roda na rua com simplicidade, não é estrela. Então é um cara que eu admiro e tenho orgulho de ser amigo, porque, é o cara, tá aí dando show. 55 anos e voando desse jeito. Olha, ela velha que faz comida boa, olha, garoto, que beleza. É um garoto ainda, 35 anos, parabéns por tudo. Chorar aqui. E não, fico que a amizade, a gente vê o sucesso dos amigos e aquele que é só simplesmente campeão do mundo, é o melhor líbero do mundo. Então, sei que tem muito neguinho que fica com dor de cotovelo na hora. Mas é o cara. Agora, falando o que você disse, acho que é confusa essa história. O Cuca... Não, estou acertado, estou palavrado. Aí depois o Calil fala que acertou, vai para a rede social, aí o cara não está fechado, nós falamos sobre isso. Aí vem toda a confusão. Por que o Marcos Rocha fez aquilo? Ninguém tira da minha cabeça. Ele só fez porque sabia que o Cuca não estava no Atlético mais. Eu queria saber se ele tivesse peito de fazer isso, sabendo que o Cuca estaria ano que vem. Ele ia virar e falar, o treinador me tirou, tô triste. Ele não, aquele burro, pá, sabe? Isso aí mudaria. Como é que o Atlético vai levar para os jogadores
o conhecimento do Raja apenas 2 dias antes. O que adianta você estudar apenas 2? Futebol não é matemático. E a gente falava, o Bayern é favorito. E acabou que o Atlético não conseguiu chegar até o Bayern. Como é que anotações são perdidas na viagem e não estão num laptop debaixo do braço, seguro, de todas as formas? Isso não entra na minha cabeça. Erros. E aí entra aquilo que eu quero até levar para o Serginho, ele já falou um pouquinho. Mas para mim, Marcos Rocha é seleção, Hever já vestiu a camisa da seleção, Ronaldinho, que ainda assim fez os gols de falta, Tardelli, Jô. Como é que esses caras, com a bagagem dele, e aí você lembra muito bem o que eu disse, um jogador teria dito, vai perder, isso bem antes do jogo, e baseado em quê? O nervosismo que os caras estavam. Então tudo isso para mim é um pacotão de erros. E até num certo sentido, sim. Não, já estamos na final com o Bayern. Então essa lição tem que ser aprendida. E é o que eu te pergunto, viu, Serginho? Esse emocional, você disse da primeira oportunidade que vocês tiveram de decidir um Mundial, mas ali, na sua avaliação, por toda a pressão do que representava algum feito inédito, o mundo inteiro de olho, quando vocês perderam, e não pela segunda vez, houve uma diferença emocional por tudo, por ser a primeira vez? Porque, para mim, os jogadores do Atlético não suportaram também lidar com isso. A primeira vez foi muito importante, mas ela foi muito motivante também, né? Imagina um time do meu estado, da minha cidade, disputar um campeonato mundial no Catar, foi muito bacana. Acho que estava todo mundo muito motivado para jogar. E a gente teve oportunidade, principalmente os que não estão na seleção, de jogar com times de atletas que estavam na seleção, de atletas que tinham... Desculpa até te interromper, mas teve algum tipo de erro que você vira e fala, a gente viu ou percebeu que nós erramos até talvez por essa motivação ou essa ansiedade? Teve esse tipo de situação? Nós encaramos o Trentino, que foi o campeão na fase classificatória, e perdemos por 3-2, tendo a oportunidade de ganhar. Então, essas coisas a gente aprende também, porque é um time experiente, era um timaço, não tinha jeito de ganhar dos caras, não tinha jeito. O time das galáxias, era o time do Trentino. E na final eles mostraram pra gente como se joga uma final. Eram 3-0 na gente, abriram muito o placar e continuaram em cima, pressionando. O cara pulando placa, metendo as costas no chão. Eu falei, que é isso? Está 19-12, o cara está fazendo isso. E eles nos ensinaram, nos deram uma lição. E no Mundial a gente colocou em prática isso. Esse medo, essa vontade tem que existir. Esse acomodamento, já estamos na final, pesa. Porque quando começa a dar errado, você não consegue reverter. Agora, deixa eu chamar a Admar aqui para discussão, antes da gente falar de Luan e Pierre, que podem deixar o Atlético. Semana passada isso já foi destacado aqui. Ainda sobre tudo que o Júnior Brasil falou, Admar, eu quero te perguntar uma outra questão. O Atlético perdeu e aí normalmente depois das derrotas começam a pintar informações que até o momento do jogo não chegaram. Você pega o Brasil para aquele jogo com a França na Copa, né, que foi uma surpresa para muita gente, porque o Brasil chegava muito bem para aquela final. Vamos transportar para o futebol mineiro o Cruzeiro na final de 2009, contra o Estudiantes no Mineirão. Depois do jogo, que a gente foi saber um monte de coisas, envolvendo o Ramires, não é? Briga por bicho, Kleber, essas coisas que aconteceram nos vestiários. E agora a gente começa a saber também, né, de desconforto de atletas com hotel, com logística, com atraso de pagamentos mesmo, que poderiam ter ou não acontecido. O clube nega, mas a gente tem informação. Problemas o fato do Cuca já ter fechado com o Chandon e ter aberto, externado essa situação. Atletas que entraram em campo já negociados. Como é que você avalia tudo isso, Dimara? A resposta, o resultado final não poderia ser outro diante de tantos problemas? Eu acho que o que mais assusta a gente, claro que vai aparecer muita coisa que também vai ser folclore, como aparece em todas as situações que acabaram não acontecendo, né? Quem estava lá é que tem a noção plena. Mas, para mim, de estar ouvindo tudo, né, e conversando com tanta gente, a impressão que a gente tem é que, ao contrário, e a gente teve até o Alessandro falando sobre isso, né, que a imprensa é que achou que o Atlético ia passar fácil pelo primeiro adversário. Sabe por que a imprensa achou que o Atlético ia passar fácil pelo primeiro adversário? Porque a imprensa estava focada no Mundial e o Atlético não estava. Eu acho que essa é a grande questão. Todos nós achamos que o Atlético tinha feito o seu grupo, o seu conjunto, o seu coletivo para aquele Mundial, e já não era mais isso. Porque os jogadores começaram a receber propostas, e não foi só da equipe chinesa que vai levar
levar o Cuca e mais 2 ou 3 jogadores, foram de outras equipes, todo mundo já tinha sondagem, todo mundo já tinha história. Então, esse Mundial foi meio que aquela... Vamos finalizar o nosso trabalho do Atlético. Mas a que preço, de que forma, como é que nós vamos finalizar tudo isso? Então, quando todo mundo acreditava que a passagem pelo Raja ou pelo primeiro adversário que fosse, se fosse o Monterrey, poderia ser um pouco mais tranquila, o Atlético não tinha aquela concentração total para o Mundial. Então, eu acho que isso fez toda a diferença. Aí você vai me falar, mas o Bayern também é outro comportamento, é outra história, é um time que tem um treinador fantástico, acho que jogadores fantásticos, os caras que fazem a diferença. O Atlético não conseguiu que nenhum dos seus jogadores tivesse a concentração total naquilo que estava fazendo, dos caras que faziam diferença. Nem o Tardelli, nem o Ronaldinho, ninguém fez a diferença. O Ronaldo ele é muito à parte nessa história, mas o Ronaldo ele precisa de uma movimentação em torno dele que dê a ele essa motivação. Como é que você muda a forma de jogar? O entendimento do Tardelli não se encontrou no posicionamento, as inversões, e só para completar essa história, acho que individualmente não dá para falar assim, olha, foi o Marcos Rocha, foi o Lucas Cândido, foi o Ronaldo, foi todo mundo. Até porque diferentemente do Atlético em relação ao Santos, por exemplo, que foi para o Mundial, é que o Santos tinha um cara que era um fora de série, que era o Neymar. Né? O Atlético tem o Ronaldinho, né? Mas, convenhamos... Não é um momento fora de série exatamente, dele. Já foi um momento fora de série. É um cara espetacular, é um mito, ídolo, claro. Ídolo do futebol mundial, mas não dá para comparar com o momento do Neymar, por exemplo. Agora, mas é uma engrenagem. Esse time só funcionou até antes do Mundial porque os atacantes ajudavam os laterais se movimentavam muito bem, apresentavam para o jogo, etc. Ponto. Agora, algumas peças que foram importantes até o Mundial, no Mundial também não renderam. Todas. Não foi só um outro, não. Aliás, o Luan e o Pierre, eles falaram, e eu peço a atenção do torcedor que está em casa, sobre a possibilidade de deixarem o Atlético juntamente com o Cuca. Vamos ver aí o que os dois disseram. Não posso dizer que saída pode ser ruim para mim ou ruim para o clube, porque eu tenho caráter também, né? E eu sempre honrei a camisa do Galo com muito amor e carinho. Desde quando eu cheguei aqui, eu me doei ao máximo. Passei por cima de muitas coisas, de lesões, jogando com dor, né? Inclusive agora no Mundial com a costela, todo mundo sabe que eu estava com a costela ruim, e o doutor Lasmar falou que só recupera com um bom tempo isso aí. Eu tive que fazer uma proteção e ir para o jogo, para ajudar a equipe. E Deus honrou com um gol aí, que pôde ajudar a equipe a sair com o 3º lugar. Não era o que a gente queria, mas foi legal. E se eu sair vai ser da vontade de Deus, e se eu ficar vai ser da vontade de Deus também. Não chegou nada, eu não vou afirmar porque não chegou nada para mim, o Cuca não me passou nada também. Então, minha cabeça é totalmente Atlético, estou bastante focado, estou feliz aqui. Quando você está feliz num clube é bacana, tem um contrato até final de 2014 e estamos aí. Eu quero permanecer e dar muitas alegrias ainda para a torcida atleticana. Bom, o discurso do Luan foi um discurso mais aberto, né? O Pierre ele segurou um pouco mais, a gente não sabe se de fato aconteceu a proposta para o Pierre ou para o Léo Silva. Ou Leandro que já Donizete. falam de Léo Silva e Luan, e não de Pierre e Luan. Nós citamos aqui na semana passada Pierre e Luan, mas agora pintou esse terceiro nome, que é o Léo Silva. Então pode ser que entre os 3, 2 de fato sigam para o futebol chinês. O Júnior César, que aliás entrou muito bem, né? A experiência do Júnior César, se sou da diretoria do Atlético, não abriria a mão dele, não. Mas é um permaneceria alto, com ele aí. É aí que tá. Aí você quer ficar? Quero. Bom, então vamos negociar seu salário. O salário dele realmente falam que é muito alto, eu não sei os valores. Mas ele também falou sobre a participação do Galo no Mundial ao nosso repórter Léo Gomide. Veja aí. Olha, é difícil, mas o mínimo que a gente poderia fazer hoje, nós fizemos, que era ganhar o jogo, né? E conseguir esse objetivo que era o 3º lugar. Claro que é muito frustrante, é muito triste pra gente o que aconteceu na quarta-feira. Volto a repetir, pelo fato de a gente estar querendo buscar a final, mas não conseguimos. Paciência, agora é descansar ao máximo e que venha coisas boas aí no ano de 2014. Muito bem, então tá aí. Júnior Brasil, volto com você, até porque você tinha
uma outra ideia já formatada para falar? Até o Luan a gente disse a respeito da possibilidade, tem 2 semanas depois o nome do Pierre veio na semana passada. E da mesma forma, essa informação que o futebol turco teria esse interesse, disse que é um caminhão de dinheiro pelo Ronaldo. E outros jogadores vão sair sim, vai ter uma mudança no Atlético, peças vão ter que chegar. A gente preocupa um pouco porque é uma nova mentalidade, um novo treinador com uma cultura diferente da que o Cuca aplicou. O Cuca tem muito mérito por ter colocado o time para frente, mas uma coisa que eu não entendo é o seguinte, e aí fica muita gente falando, vocês estão falando isso só agora, todos esses problemas. Não, porque muita coisa a gente só ficou sabendo depois. Claro. A gente não sabia antes, claro. Não. E aqui também, tudo que você fala, os caras estão lá. Não, vocês estão desestabilizando. Os caras estão lá, qualquer coisa que você fala aqui, entendeu que vem com essa também. Mas a questão é o seguinte, o que eu não consigo entender por parte da diretoria, a gente tem que dar credibilidade, o voto de credibilidade à diretoria, ela diz que está tudo ok em termos de premiação, em termos de salário. Então não entra muito na minha cabeça, porque as informações que a gente apura é que tem premiação que está atrasada, tem coisa que está atrasada. Por que não chegar? Porque são contraditórias. O que a gente apura perante os jogadores, perante ali aquele staff todo do Atlético e o que o presidente Calil falou. Aí não entra muito na minha cabeça e também não tem que criar nada em cima disso. Qual o problema? Está atrasado, se regularizar vai pagar. Qual a dificuldade de virar e trazer transparência a essa situação? Isso não entra na minha cabeça. Qual o problema? Todo mundo já sabe, teve a questão envolvendo o dinheiro retido do Bernardo. Agora, se não está, a gente vai virar... Vamos contra quê? O jogador vai virar e vai aqui, ó, não tem um contra-cheque, que jogador que vai fazer isso? Não vai. Então, é complicado você virar e cravar, como você mesmo gosta de usar o termo, e afirmar isso, mas são informações contraditórias. E até em cima disso, Serginho, a gente estava até conversando sobre isso, e você até hoje não passou por uma situação dessa, de ter um salário atrasado, que isso acaba não comprometendo. Quando você me dá o exemplo dos jogadores do Rio, queria que você passasse aí a sua experiência e até o que você sabe disso no vôlei. A gente sabe que tem alguns times que estão com um salário atrasado, outros não recebendo, já é público. Não vou ficar entrando em mérito de time A e time B, também não me diz respeito. Mas a gente tem que pensar também que é muito diferente que um atleta de futebol ganha que um atleta de vôlei ganha. Sente mais, né? Um mês para um atleta de vôlei faz muita diferença, porque o cara não ganha 400, 300 mil. Não ganha, não ganha. É muita fama e nem tanta grana. Ganha muito menos, faz muito mais falta. Faz muito mais falta. Mas, Serginho, nesse brasileiro mesmo, a gente teve o Botafogo que chegou onde chegou com salários atrasados. Sim. Todo mundo sabia. 3 meses pagava para poder não entrar, não cair naquela questão da lei dos direitos, né? E aí pagava, ou seja, não foi isso que fez, se aconteceu isso mesmo, se está acontecendo isso com o Atlético, não foi isso que fez com que o Atlético perdesse o Mundial. E aí que está a história. Tudo que a gente falou aqui não é desculpa. Tudo que a gente falou aqui não é o fator que fez com que o Atlético não ficasse com o Mundial. Para mim, o Atlético não passou pro Raja porque não teve futebol. Fim de história. O Raja foi melhor dentro das 4 linhas. Então não adianta ficar com esse monte de situação. Mas é um pacotão de situações que na soma claro, refletem. Eu acho que pode ter interferido num contexto assim, de coletivo. Quando o Everton diz assim, olha, aqui os laterais ajudavam quando saía, né? O meio-campo, os volantes iam lá, os atacantes. Era um futebol solidário. Lá todo mundo foi individual. Não foi o Atlético do Brasileiro. Lá todo mundo foi individual. Agora não foi porque por causa desse conjunto de fatores ou porque o adversário jogou mais e aniquilou o Atlético dentro de campo, não deixando que o Atlético fizesse isso. Vamos saber ou não com o tempo. Agora, Serginho, me diz uma coisa. O Atlético levou o Lucas Cândido para a lateral esquerda. Numa grande final, no Mundial, você acha que pesa para um jogador mais novo entrar numa situação dessas? Com certeza. Já é sacrificante, entre aspas, para quem já é mais rodado. Imagina para um jovem. Tem que ter experiência, tem que ter bagagem. Não posso falar do jogo porque não assisti, mas sacrifica. Se colocar um jovem num jogo pesado, sacrifica. Agora, eu vou dizer para vocês aqui uma situação. As saídas de jogadores no Atlético parece que são inevitáveis. Alguns jogadores sairão e tal. Eu me lembro muito bem no início de 2012, quando eu e Dimar entrevistamos o presidente Calil, ele disse que o perfil de contratações, os perfis foram mudados no Atlético. O Atlético começou a contratar jogadores que tinham histórias, jogadores que foram campeões nos seus clubes e tal. Perfil de campeão mesmo era o primeiro pré-requisito para se contratar. Evidentemente que nem todos têm esse perfil, mas a maioria do grupo tem esse perfil. O meu medo, o técnico Paulo Autuori tem um currículo de títulos importantes. O Atlético trouxe de volta o futebol do Jô,
do Tardelli, do Ronaldinho e de uma infinidade de outros jogadores que por aqui passaram. Pode ser que o Autuori chegue e volte a ser um grande treinador, porque não é agora. Não é, mas não é mesmo. Ele não entra na minha lista dos 10 mais. Aliás, dos 20 mais, hoje ele não entra. Ele não entra. Mas ele pode, de repente, reviver. Claro. Agora, o meu medo, e aí eu gostaria da sua resposta rapidinha, Júnior Brasil, que a gente ainda vai conversar com o Léo Gomide ali. Você teme que esses pré-requisitos que foram respeitados, esse grupo campo, eles montaram um grupo, e ano passado, no início do ano passado, o Calil disse, a nós dois aqui na Esportes FM, ano passado o Atlético está pronto para conquistar um grande título. Claro que você teme que o Atlético não viva novamente esse período? Não, claro que preocupa, até porque o Atlético viveu um ápice. Se preocupa mais quando você escuta o presidente Calil falando, essa coisa de ter Tardelli, de ter Pelé no time, a cara se achando Pelé, não dá, medalhão e tal. Pô, isso não é declaração que o presidente tem que dar. Aí fica uma coisa que o Tardelli disse, eu sou o melhor. E aí, da mesma forma, você escuta o Tardelli, eu tenho uma dívida, voltar para o meu antigo clube e tal. Você já começa a estranhar toda essa situação de que possa estar havendo um racha ali. Então, isso preocupa e a exceção à regra, um momento de muita felicidade, foi o que aconteceu com o Cruzeiro. Se reestruturou e deu tudo certo. Houve o encaixe, houve a liga. Mas demora, então, preocupa com esse tipo de mudança, porque a lógica é um processo mais moroso. Muito bem, olha aqui o nosso repórter Léo Gomide, aliás, fez um trabalho excepcional lá em Marrocos. Ele conversou com o Ronaldinho Gaúcho ainda em Marrakech. Foi um papo onde ele chegou, encostou no Ronaldinho, fala comigo e tal, só o Léo Gomide ali na parada. Ouve aí, aliás, veja também. O que você pode falar a respeito da campanha, em terceiro lugar, ameniza um pouco a frustração? Ameniza um pouco, mas não é o que a gente queria, então é exaltar o ano maravilhoso que tivemos. Infelizmente não fechamos com chave de ouro e agora é só curtir as férias, lembrar das coisas boas do ano e pensar no próximo ano. Você está satisfeito com o seu nível de atuação, Ronaldo? Você acha que se não fosse aqueles 14 jogos, quem sabe, você teria ido melhor, apesar de ter sido artilheiro aí da equipe na competição? Acho que todos poderiam ter sido melhor, né? Então, um jogo que a gente não jogou bem, a gente não pode deixar que um jogo acabe ofuscando todo o ano maravilhoso que a gente teve. Ronaldinho, terminado o Mundial, a torcida fica com expectativa sobre o seu futuro. Agora já dá para falar um pouco mais? Agora quem vai falar é meu irmão, é ele que vai sentar, conversar. Então agora é meu período de férias, esquecer um pouco o futebol e só descansar. Algo te tiraria do Atlético? Algo te tiraria do Atlético hoje? Hoje nem penso em outra coisa que não seja o Atlético. Então agora é descansar e deixar meu irmão conversar com o clube, então agora eu paro de trabalhar e ele começa. O grito de fica, Ronaldinho, ajuda? É motivante, né? Toca no coração. Então só tenho a agradecer ao torcedor atleticano que me abraçou durante todo o ano, que sempre esteve ao meu lado. Então, para mim fica a frustração de não ter dado essa grande vitória, mas fica essa grande alegria de ter entrado para a história do clube. Então tenho certeza que o torcedor jamais vai esquecer o que a gente fez durante esse ano. Nós, jogadores, jamais vamos esquecer. Então é um ano que será lembrado para o resto da história do clube. Muito bem, bom, a informação que a gente tinha até através do próprio Assis é de que o interesse do atleta é de permanecer, que ele não quer sair. Inclusive o Assis, em um determinado momento da conversa, me disse o seguinte: Everton, a gente vai tentar ganhar a Libertadores de novo para voltar aqui e apagar um pouco disso que foi feito. Claro. Então, quer dizer, para voltar lá tem que ganhar. E se ele falou sobre isso, é porque o Ronaldinho deve ficar. Isso. Ontem o Assis enviou uma mensagem escrito a caminho. Só isso e nada voltando, mais além disso. A caminho pode ser do hotel, do Brasil, da renovação ou até... A caminho do futebol Togo, a caminho de Belo Horizonte. Agora, pergunta a você, Edmar, o que você pensa de tudo isso? Você acha que o Ronaldo está bem encaminhado para permanecer no Atlético? Ou o Ronaldo pode ser que siga seu caminho? As informações que chegam hoje aí, e obviamente que as conversas aconteceram por lá, e por isso que o Assis está falando isso também, é de que eles vão sentar para colocar algumas situações. Todo mundo sabe que o contrato do Ronaldo é feito por objetivos. Então, o que está pegando é a questão dos objetivos, que é exatamente o que faz uma análise, né, do que ele fez nessa temporada, o que eles conquistaram, e aí vão colocar no papel também os objetivos para a próxima temporada. Isso significa uma questão financeira também. É isso que é o ponto neste momento. Vontade do Ronaldo tem, vontade do Atlético tem. Eu acho que o que vai pesar nessa hora dessa reunião é essa questão mesmo, a questão financeira. O que o Atlético tem que
para pagar, no objetivo de, será que vai ser maior? Será que o Ronaldo quer mais? Se ele conquistar outra Libertadores? Como é que vai ser esse objetivo? Quantos jogos eu vou poder fazer? Quantos não? É isso que é o retrato que vai acontecer nessa conversa. Só para falar uma coisa dessa matéria do Léo com o Ronaldinho, e acho que a gente tem que dizer isso sempre, tava o Ronaldinho, o Léo e o repórter do Super Esportes. Engraçado, todo mundo saiu por aí dando essa entrevista, colocando essa entrevista sem crédito. Companheiros queridos, ninguém está furando, nem dando furo, a gente não está dizendo que é em primeira mão, nem nada disso. Pode relatar, pode falar, olha, foi na Band News, olha, foi no Super Sport, dá o crédito. É o profissional que viajou daqui, que está lá, é o profissional que conseguiu a entrevista com o Ronaldinho, sabe? Esse é o trabalho do outro, não custa nada dar o crédito. Foram nacionais, foram locais, foram todos, mas o trabalho foi do Léo e da galera do Super Esportes. Assim como os dois clipes, com a banda Escarcels e com a banda Tia Anastácia, foram feitos com exclusividade para a Band, muita gente está usando e não está dando os créditos. E outra coisa, não sou amigo do Assis, não faço questão de ser, relação profissional, não quero ser amigo de jogador nem de dirigente. Fechou? Esse negócio de falar, sou amigão do Assis, sou amigão de ninguém, meus amigos estão aqui dentro, tá certo? Relação profissional. Eu pergunto, você responde. Eu pergunto, você tem o direito de não responder. Exatamente. Mas se responder, eu falo. Porque eu não guardo segredo. Se me contar, eu conto mesmo. Vamos para um intervalo rápido, a gente volta em 2 minutos. Até já. Hoje eu pago seu rodízio. Deixa comigo. A gente volta em 2 minutos.